noite, amados irmãos, bem-vindos a mais uma lição da nossa Escola Bíblica. Não acontece ao domingo, embora nós mantenhamos a mesma denominação de Escola Bíblica Dominical. Nesta circunstância está a acontecer à quarta-feira e não está a acontecer também como gostaríamos, presencialmente, e estamos a usar este método para termos alguma oportunidade de reflexão na palavra em conjunto. Estamos na lição 7 da nossa revista. O título da nossa lição hoje é Compassivo e hoje vamos considerar Lucas capítulo 6, a partir do versículo 27 a 38. Vamos perceber, na sequência do estudo das próximas lições, que avançamos ao capítulo 6, mas vamos voltar e vamos recuar novamente a capítulos anteriores, e acredito que o autor da revista o terá feito para alguma sequência temática na qual nos quis conduzir. Mas obviamente não prejudica de forma alguma o nosso estudo e a nossa aproximação com a palavra. Como habitualmente, e esperando que os irmãos possam ter as vossas Bíblias abertas, eu vou fazer a leitura do texto na tradução da Bíblia, do livro A Bíblia para Hoje, portanto numa tradução atualizada, para nos dar um contexto da lição e para assim também arrancarmos a nossa reflexão de hoje. Os dois primeiros versículos são eles próprios também, e foram separados pelo autor da revista como texto áureo, versículo 27 e 28 do capítulo 6, e portanto os dois primeiros versículos vamos mantê-los como foco da nossa reflexão, porque eles resumem um pouco daquilo que o autor da revista nos quer conduzir a considerar nesta lição. Queria só reportar-nos à página 58 e à doutrina básica preparada para a nossa lição de hoje, e que tem a ver com o cristão e a ordem social. E diz esta definição de doutrina: devemos defender o que ainda não nasceu e lutar pela santidade da vida humana desde a concepção até à morte. E baseia também esta doutrina básica em Mateus 25:35. E portanto nós estamos a falar também no aspecto em que a nossa atitude de amor para com os outros tem que ser transversal e incondicional, e deve começar desde o início, desde a valorização que damos à vida, ainda como um feto, e aqui naturalmente remete-nos para um assunto bem debatido e infelizmente tão presente nos nossos dias como é o aborto. Mas quando olhamos para este texto em que somos desafiados a amar os outros, devemos fazê-lo em todos os sentidos. E este amor vai nos levar também a amar e a defender a vida incondicionalmente. Então, vamos fazer a leitura do texto. Lucas 6, a partir do versículo 27, nesta tradução diz assim: ouçam todos, amem os vossos inimigos, façam o bem aos que vos odeiam, orem pela felicidade dos que vos amaldiçoam, bendigam os que vos maldizem e orem a Deus a favor daqueles que vos maltratam. E estes então são os dois versículos do texto áureo da nossa lição. Continua o texto, versículo 29. Se te derem uma bofetada numa das faces, oferece também a outra. Se alguém te exigir o casaco, dá-lhe também a camisa. Dá a todo aquele que te pedir, e se te tirarem o que te pertence, não o reclames de volta. Façam aos outros o que querem que vos façam. Pensam que merecem elogios só por amarem os que vos amam? Isso até as pessoas más o fazem. E se fizerem bem somente aos que vos fazem bem, o que é que tem isso de extraordinário? Até os pecadores procedem assim. E se emprestarem dinheiro só a quem vos puder pagar, que bondade há nisso? Até os mais perversos emprestam aos da sua espécie, para depois receberem tudo de volta. Amem os vossos inimigos, tratem bem e tratem-nos bem. Emprestem e não se preocupem se não vos pagarem, porque assim a recompensa que recebem do céu será grande e estarão a proceder verdadeiramente como filhos do Altíssimo. Porque é bondoso também com os ingratos e os perversos. Sejam compassivos como o vosso Pai é compassivo. Até aqui a leitura do texto e que vamos considerar hoje. Amados, na introdução da revista, o autor da revista chama-nos a atenção para um aspecto que de facto é tão importante nas nossas relações com as outras pessoas.
Nós temos uma tendência natural e carnal de inferiorizar os outros e nos tornarmos superiores a qualquer outro. Quer tenhamos ou não razão para o fazer. Encontramos sempre razões para nos tornarmos superiores às outras pessoas. E, obviamente, não nos faltam recursos para o fazer. O Senhor Jesus está neste texto, de uma forma muito particular, a desafiar-nos, a exortar-nos e a ensinar-nos que nós temos que amar todas as pessoas incondicionalmente. E eu creio que há aqui uma relação muito importante entre a possibilidade, a capacidade que Deus nos dá de amar as outras pessoas e a necessidade que nós temos de fazer aquilo que o Senhor Jesus fez, que foi considerar os outros sempre superiores. Quando nós olhamos para o texto do capítulo 6, percebemos que, e aqui registramos alguns eventos, não sabemos se são eventos cronologicamente organizados no ministério do Senhor Jesus, mas no capítulo 6 de Lucas nós vemos o Senhor Jesus, por exemplo, a ter um embate com os fariseus acerca do sábado, e nesse embate, no versículo 5, ele diz: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ou seja, o Senhor Jesus a colocar-se numa posição de senhorio em relação à lei e de uma forma violenta contra aqueles que o questionavam. O Senhor Jesus escolheu os seus apóstolos, os seus 12 apóstolos, logo de seguida tem uma intervenção de cura. No versículo 20 e seguintes ele faz um pequeno resumo das bem-aventuranças e isso remete-nos ao Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5. Depois, no versículo 24 até ao 26, tem aquilo que são os conhecidos ais, uma manifestação de lamento sobre aqueles que não entendiam e não recebiam e não compreendiam o amor de Deus. E então, a partir do versículo 27, o Senhor Jesus vem de uma forma muito particular falar sobre esta relação de amor em relação às outras pessoas incondicionalmente. E vai entrar pelo caminho mais difícil para nós. Ou seja, o Senhor Jesus, que não abdica de ser quem é, ele era o Filho de Deus, ele era a expressão do próprio Deus na Terra, e portanto ele não podia abdicar daquilo que ele era, e do seu poder, da sua autoridade, da sua soberania. No entanto, foi ele que lavou os pés aos discípulos e que os ensinou a terem a mesma atitude que ele. Ele que definiu e disse que não vinha para ser servido, mas para servir. Vejam como o Senhor Jesus não se põe numa posição de superioridade. Aliás, o facto dele ter esse poder, de ter essa posição, e é essa confusão que tantas vezes nós fazemos entre a autoridade e a superioridade. E nós muitas vezes confundimos isto, mas de facto a autoridade não tem que ter uma atitude de superioridade. E o Senhor Jesus ensina-nos isso de uma forma absolutamente sublime. E é óbvio que nós precisamos de entender isso para que então o amor pelos outros possa acontecer. Vai ser necessário que isso seja processado no nosso coração para que de facto possa haver esta expressão prática do amor de Deus na nossa vida, é refletido e manifesto sobre a vida das outras pessoas incondicionalmente. E agora que vamos entrar para o texto, e a primeira secção que o autor nos separa aqui, do capítulo 6, a partir do versículo 27 ao 31, o subtítulo é Amar a Todos. E a verdade é que o Senhor Jesus, quando nós nos remetemos ao Sermão do Monte, percebemos que o Senhor Jesus está a ser absolutamente revolucionário na definição de muitos princípios e valores que estavam presentes e estão presentes nas nossas culturas, nas nossas sociedades. Ele vem dar uma nova expressão, ele vem dar também uma nova expressão à lei. E por isso não estranhamos que sobre um assunto tão importante como este, ele venha destruir alguns paradigmas que havia em relação à forma e a quem nós devemos amar. E por isso o Senhor Jesus começa, logo no versículo 27 e 28, e nós já referimos que eles são o nosso textuário, por pôr as coisas na posição mais difícil. Amai os vossos inimigos. É isso que ele diz no versículo 27. Amai os vossos inimigos. Aliás, nestes dois versículos, o Senhor Jesus está a definir 4 coisas que nós temos que fazer, todas elas muito difíceis. Amar os inimigos, fazer bem àqueles que nos odeiam,
falar bem daqueles que falam mal de nós, bem dizer àqueles que nos maldizem e orar por todos eles. Orar por todos eles. Que coisas difíceis que o Senhor Jesus nos está aqui a colocar, a fazer, mas na realidade todas elas absolutamente essenciais para percebermos o que é esta nova vida em Cristo e o que é a presença de Cristo na nossa vida. E nós temos vindo de considerar a carta de Tiago, onde Tiago nos exorta a muitas expressões, muitas marcas interiores na nossa vida, que se manifestam na prática, na nossa vida diária, daquilo que é uma fé viva e verdadeira, fundada e fundamentada em Jesus Cristo. E agora o Senhor Jesus, Ele próprio, vem aqui, de uma forma muito prática, radical, é verdade, dizer-nos que nós agora temos que expressar na nossa vida coisas tão difíceis como amar os inimigos, fazer bem a quem nos maltrata, falar bem de quem fala mal de nós e orar por todas essas pessoas. E quando lembramos a questão da oração, ainda no domingo passado considerávamos isso à luz do texto de Tiago, percebemos que ao orar nós estamos-nos a sintonizar também com a vontade de Deus. Ou seja, ao orar por estas pessoas, nós estamos a pôr-nos na condição em que Deus certamente nos vai usar para ser bênção na vida destas pessoas, que são nossas inimigas, que nos maltratam, que falam mal de nós, que nos caluniam. Uau! O Senhor Jesus, de facto, começa de uma forma desafiante este ensino e só podemos perceber, amados, que é claro que o Senhor Jesus está a definir uma vida que não é normal. Isto não é normal. Isto é anormal. Para aquilo que é a compreensão da vida neste mundo e para as nossas sociedades e para as nossas culturas. Isto é contra a cultura. É contra tudo aquilo que a nossa própria natureza quer e deseja. Mas, amados, Jesus nunca nos chamou, e o autor da revista diz isso muito claramente, e eu concordo em absoluto, Jesus nunca nos chamou para algo normal. Nunca nos chamou. E Ele nunca nos disse que a nossa vida ia ser normal. E por isso nós precisamos de perceber que a presença de Cristo, a intervenção transformadora do Espírito Santo na nossa vida é que nos vai permitir e nos conduzir a fazer estas coisas. Mas continuando nos versículos seguintes, a partir do 29, ele agora vai dar expressão prática àquelas 4 atitudes que nós temos que ter. De amar os inimigos, de fazer bem a quem nos faz mal, de falar bem de quem fala mal de nós e de orar por essas pessoas. Então, que expressões práticas? Por exemplo, e agora o Senhor Jesus vai nos dar exemplos que obviamente são expressão, em alguns casos de retórica daquilo, imagens realmente que vão além daquilo que nós às vezes até conseguimos compreender, de uma realidade verdadeiramente reveladora de um coração transformado. Se alguém te bater numa face, dá a outra. Se alguém te tirar a tua capa, dá também a túnica. Se alguém te pede o que é teu, dá-o. E não entres em demanda com eles. Amados, tudo coisas muito difíceis de pôr em prática, mas elas são realmente imagens exageradas para percebermos que isto é resultado de corações transformados e que este é o exemplo daquilo que o Senhor Jesus quer fazer na nossa vida. Se nós pertencemos a Deus, se tudo aquilo que nós temos pertencemos a Deus, então estas coisas também não nos serão muito difíceis. Vale a pena ir lá à expressão do salmista no Salmo 24. Nós às vezes temos muita dificuldade quando materializamos estas coisas porque temos uma relação muito difícil com as coisas materiais. Mas vejam o que Davi diz. Salmos 24:1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Amados, nós somos de Deus e as coisas que nós dizemos serem nossas também são dele. Também são dele. Nós não temos absolutamente nada. Tudo é dele. É por isso que olhar para estas orientações, para estas exortações do Senhor Jesus Cristo, podem adquirir alguma normalidade na nossa mente e no nosso coração quando compreendemos essa realidade. Que tudo é dele. Amados, o versículo 31
é conhecido por muitos, não só aqui neste versículo, mas também no versículo de Mateus capítulo 7, versículo 12, como o versículo de ouro do discípulo cristão. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também. Que maravilhoso padrão de vida que o Senhor Jesus nos dá. E como é revolucionário para a nossa vida e para os nossos relacionamentos quando pomos em prática isto. Fazer e lidar com os outros exatamente da mesma maneira que gostaríamos que fizessem connosco. E quando pensamos seriamente nesta declaração do Senhor Jesus Cristo, percebemos o impacto que isto tem com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos familiares, com os irmãos na igreja, com o nosso vizinho, com o nosso patrão, com o nosso funcionário, com a senhora do supermercado, com aquele que nos tenta roubar, com aquele que tenta nos prejudicar, com todas as pessoas. Este de facto é um ensino de ouro da vida cristã e que está na base do amor genuíno. Do amor genuíno. Vejam, não esquecer que o Senhor Jesus Cristo olhou sempre para os outros, apesar de quem era, olhou sempre para os outros considerando servo deles. Isso é possível. E quando isso é possível, também é possível viver em relação aos outros desta forma. Que ensino absolutamente extraordinário. Agora, os irmãos, certamente, quando nós pensamos nestas coisas, vêm à nossa mente as nossas habituais desculpas. Mas nós vivemos num mundo onde isso não funciona. Nós vivemos num mundo que funciona exatamente ao contrário. Exatamente ao contrário. Tenta safar-te do melhor que podes. Anda meio mundo a tentar enganar outro meio mundo. Esta é a realidade onde nós vivemos. Mas voltamos a lembrar que o Senhor Jesus Cristo não nos chamou para uma vida normal, nem para um padrão de vida normal. Ele chamou-nos para sermos filhos de Deus, agentes e portadores de um amor absolutamente revolucionário. E é nessa condição que isto se torna possível. E, obviamente, um desafio tremendo para homens e mulheres que, criados à sua imagem, reproduzem essa imagem fazendo isto diariamente. Amados, na sequência deste ensino, o autor da nossa revista divide uma outra secção, agora a partir do versículo 32, e deu-lhe o título de Com um Coração Puro. De facto, amados, tudo isto que o Senhor Jesus está aqui a ensinar só é possível quando nós nos tornamos as mãos e os pés de Deus, manifestando o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia ao mundo através das nossas vidas. E não se esqueçam, amados, não nos podemos todos esquecer que para muitas pessoas nós somos a única e a última oportunidade que eles têm de compreender e ver e ouvir e experimentar o amor de Deus. Não podemos esquecer isso. E por isso é que nós, enquanto cristãos, somos desafiados, exortados por Cristo a viver e a revelar e a evidenciar padrões diferentes, estranhos, rejeitáveis até pelo mundo, mas que, por exemplo, ama inimigos. Mas nada que Deus não tenha feito por nós. O que é que Romanos 5.8 nos diz, amados? Lembramos? Romanos 5.8. Romanos 5.8 diz assim: Mas Deus prova o seu amor para connosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
pecadores. Ou seja, Deus não nos ama porque nós somos pessoas adoráveis e amorosas e extraordinárias. Deus ama-nos porque Ele é amor. E Ele amou-nos quando nós estávamos nessa condição. E Ele agora convoca-nos a fazer o mesmo em relação aos outros. E, amados, isto não é uma opção. Esta é uma condição que nós temos que viver, manifestar. Aliás, vejam, o Senhor Jesus começa o versículo 27 dizendo: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, a vocês que estão aqui, ouçam o que eu tenho para vos dizer. E é isto que Ele nos está a dizer para fazer. Jesus está a desafiar os seus discípulos a viverem de uma forma melhor e mais excelente, que manifesta quem Ele é, o seu poder, o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Versículos seguintes. Versículo 32. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Amados, amar quem nos ama é fácil. E Jesus é muito claro. Isso qualquer pessoa faz. Fazer bem aos que nos fazem bem é fácil. Qualquer pessoa faz isso. Emprestar a quem nos pode pagar é fácil. Qualquer entidade pode fazer isso. O que ele está a dizer no versículo 35, reforçando aquilo que já tinha dito, é: amai os inimigos. Emprestai a quem não pode pagar. Fazei bem a quem não nos pode fazer bem. Porque é assim que nós manifestamos e revelamos que somos filhos do Altíssimo. Que somos íntegros. E que somos misericordiosos e bondosos, como também Ele é. Só lembrando mais uma vez que, obviamente, para muitas pessoas nós somos a última oportunidade que eles têm de perceber isso da parte de Deus. Isso vai acontecer nas nossas vidas. Amados, nos nossos dias, saldar, pagar as nossas contas com honra, com integridade, é algo tão importante como era no tempo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus não nos chamou a sermos negligentes e incumpridores com as nossas responsabilidades. Ele pagou tributos e ensinou-nos a pagar tributos. Ele deixou-nos, por exemplo, a parábola dos talentos, em que o rigor em fazer o que era correto, por exemplo, salvaguardar que os bens do Senhor eram bem tratados e reproduzidos, era uma condição. Mas o que o Senhor Jesus aqui está a falar, e o foco, é em corações transformados. Ele não está a falar de bens materiais, ele está a falar de corações transformados. E estes corações transformados passam por cima de tudo isso e olham para as outras pessoas nessa condição. Isso é realmente muito, muito importante. Amados, as nossas ações, eu vou ler, e queria convidar os irmãos, se tiverem a vossa revista, o segundo parágrafo da página 60. Texto importante. As nossas ações de amor para com os outros também revelam o nosso relacionamento pessoal com Deus. Os filhos muitas vezes imitam os pais e o mesmo acontece nas famílias espirituais. A ideia de sermos filhos do Altíssimo recorda a mensagem que o anjo transmitiu a Maria quando anunciou o Senhor Jesus como Filho do Altíssimo. No início do Evangelho, nós consideramos isso lá no capítulo 1, versículo 32. Do mesmo modo, provamos ser filhos de Deus quando agimos como o nosso Pai. É isto que Jesus nos está aqui a dizer. É revolucionário, é verdade, mas é isso, e é para isso que o Senhor Jesus nos está a convocar. Bom, mas o texto continua, e é interessante como na sequência deste texto, agora, o Senhor Jesus vem falar sobre julgamento. O subtítulo que o autor da revista atribui a estes versículos finais é com misericórdia. Corações transformados com misericórdia, puros e com misericórdia. O versículo 37 diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoais e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Ou seja, mais uma vez aqui a ordem do lugar que nós temos em relação aos outros. É-nos natural, amados,
A nossa natureza carnal conduz-nos a essa atitude de superioridade e de julgamento. Irmãos, uma das maiores batalhas que eu enfrento na minha relação com Deus é a facilidade com que eu julgo as outras pessoas. Eu debato-me diariamente com isso e peço e clamo ao Senhor para que Ele me vá moldando e transformando nesta tendência natural que eu tenho de julgar as outras pessoas. E a exortação do Senhor Jesus Cristo aqui é absolutamente cirúrgica. É absolutamente cirúrgica. Nós precisamos de ser humildes. Notem, amados, a nossa condição de olhar para os outros como superiores e colocar-nos sempre na posição de servo, algo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, vai naturalmente anular a tendência que temos em estar a julgar as outras pessoas. Nós precisamos trabalhar nisso. Esta precisa de ser uma marca evidente na nossa vida. O versículo 38 é muito interessante. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lembram-se do versículo 31, fazer aos outros, tratar os outros como gostaríamos que nos tratassem a nós. Isso vai se reproduzir e vai se materializar na forma como também nós, nesta matéria, lidamos com os outros no que diz respeito ao julgamento. Este versículo do dai e dar-vos-á, esta naturalidade em dar mais do que ter a expectativa de receber, é algo que, embora não esteja registado nos Evangelhos, está lá registado em Atos capítulo 20 e versículo 35, e que está lá registado como sendo um provérbio atribuído, ou um ensino atribuído ao Senhor Jesus Cristo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. É melhor dar do que receber. E o Senhor Jesus está aqui também, de uma certa forma, a ensinar estas palavras. Nós precisamos de ter uma atitude benevolente em relação aos outros. Também no que diz respeito à capacidade e à facilidade que nós temos em julgar as outras pessoas. E dessa forma, muito facilmente, perdemos a capacidade de as amarmos. É interessante porque os versículos seguintes, que não fazem parte da nossa lição, lembram de uma forma muito prática, não é? Lembram de uma forma muito prática a questão da facilidade com que nós olhamos para um pequeno cisco que está no olho do nosso vizinho, do nosso próximo, e não identificamos a trave, o obstáculo que temos no nosso próprio olho. Gosto particularmente do versículo 45 do capítulo 6. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mau do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. E o Senhor Jesus está a tratar de corações. Está a tratar de corações. É disso que Ele está a falar. É esse assunto que Ele está a cuidar. O nosso coração. Um coração que, por causa da sua presença, do seu exemplo, da sua marca, adquire a capacidade de amar e fazer coisas absolutamente impossíveis. Amar os inimigos, fazer bem a quem nos faz mal, falar bem de quem fala mal de nós e orar por todas essas pessoas. Estar muito mais disponível para dar do que para receber e sermos muito generosos quando chega a nossa tendência e a natural capacidade que temos e inclinação para julgar as outras pessoas. Amados, que texto absolutamente cirúrgico, difícil e contundente que é este para nós. As aplicações à vida que a revista nos propõe diz, na página 61, os crentes devem tratar todos com dignidade e respeito, incluindo os que estão para nascer. E aqui, mais uma vez, a temática da batalha contra esta atrocidade da nossa sociedade, que é o aborto. Os crentes devem amar todos com intenções puras.
1 Coríntios 13 é absolutamente fundamental para percebermos a qualidade e o tipo de amor que nós temos que reproduzir, que é exatamente o tipo de amor que Deus tem para connosco e que manifestou para connosco. Um amor incondicional, sem interesse e que se manifesta em tudo aquilo que somos, fazemos e dizemos e pensamos. Finalmente, os crentes devem mostrar o caráter de Deus ao mundo. Mais uma vez, lembrar aquilo que já referi. Amados, quando nós não conseguimos manifestar este amor àqueles que estão à nossa volta, estamos a hipotecar a possibilidade de um dia poder partilhar este amor de Deus para a vida das outras pessoas. Quando o amor de Deus não consegue moldar a minha vida de forma a que eu não ame desta forma aqueles que estão à minha volta, eu estou a inviabilizar a possibilidade de um dia poder partilhar este amor com essas pessoas. Isto é muito sério e muito grave e muito desafiante. É por isso que tudo isto se materializa na forma como nós diariamente e constantemente nos relacionamos com as outras pessoas. E obviamente os irmãos sabem, porque é também a minha experiência e certamente é a experiência dos irmãos, está um desafio tremendo, porque nós somos constantemente desafiados a fazer o contrário disto. Mas o Senhor Jesus está-nos a chamar para algo absolutamente surpreendente e radical. Isto, obviamente, só é possível por causa dele, por meio dele. E, obviamente, a honra e a glória é também para ele. É também para ele. Amados, que de facto cada um de nós possa, no nosso coração, ter coisas boas. E ter coisas boas no nosso coração é ter a Cristo, a sua palavra, e que, como resultado disso, de facto, possamos ser bons portadores e bons exemplos de amar incondicionalmente, de fazer bem, de falar bem, de orar por todas estas pessoas, de manifestar desta forma o Deus maravilhoso que nós temos, desta forma partilhar um amor maravilhoso que nos tocou e que nos transformou, porque não pode, de facto, não pode ser de outra forma. Não pode ser de outra forma. Só recordar, para terminar, o versículo 43 e 44 ainda do capítulo 6. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem abrolhos se vindimam uvas, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Amados, se nós somos filhos de Deus, obviamente e naturalmente a nossa vida tem que produzir frutos resultantes dessa identidade, dessa natureza, dessa realidade. E que em tudo o Senhor seja glorificado. A honra é para Ele. O benefício é nosso, mas a honra é dele. Fica esta exortação, este desafio, que certamente perturba os nossos corações, que desafia as nossas vidas, mas esta é a palavra que o Senhor nos tem trazido hoje também para a nossa reflexão. Esperando que possamos ainda ter alguns minutos de oração, não esquecendo de orar uns pelos outros, partilhar com os irmãos. A irmã Conceição ligou-me há pouco, a sua mãe já está em casa, pela graça de Deus, apresenta algumas melhoras, vamos continuar a orar por ela. Ela está frágil, mas vamos continuar a orar por ela nesta recuperação. E como partilhei, também o irmão Samuel Mota, pela graça de Deus, apresenta algumas melhoras. A minha sogra, a Madalena, a irmã Impéria, também tem estado estável, não tem apresentado um quadro preocupante. Vamos continuar a cuidar também a oração dela e não vamos esquecer de orar, reforçando esse pedido de orarmos pela irmã Isabel, pelo pastor António Silva e a restante família no momento da partida e da separação da sua mãe, para a irmã Isabel e a irmã Maria José. Vamos lembrar estes assuntos, lembrar também, continuar a orar pelo nosso país, pela situação que vivemos, pela Igreja, amados. Nós temos pela frente desafios que queremos, os quais queremos enfrentar e cumprir os propósitos de Deus. Temos tarefas pela frente como Igreja, perdão, que
queremos cumprir. Vamos orar para que o Senhor nos capacite pelo seu Santo Espírito. Vamos orar pelo MAC e pela Marina, que estão num momento de decisões importantes em relação ao lugar e à casa para o desenvolvimento do trabalho ali. Vamos sustentá-los com as nossas orações, pedir sabedoria também para que o trabalho ali naquela localidade e as pessoas com quem eles já têm partilhado o Evangelho possam realmente ser manifestação também deste Evangelho transformador na vida daquelas pessoas e através da vida do Marco e da Marina. Por tudo isto, orando uns pelos outros, como somos exortados a fazer, vamos então tirar alguns minutos para oração. Então, ficamos por aqui e vamos voltar ao nosso contacto amanhã, se o Senhor assim o permitir. Que o Senhor nos abençoe e até lá.